Olá, meus amores, tudo bem? A nossa aula hoje nós vamos falar de bacia hidrográfica. Bom, a aula passada nós falamos o que era hidrografia, né? Que hidro é água, grafia é descrita, então toda forma de água descrita no nosso planeta Terra. E hoje nós vamos falar de bacia hidrográfica, né? E o que seria bacia hidrográfica? Bom, quando a gente fala de bacia hidrográfica, a gente está falando de um conjunto de redes de drenagem, né? Onde eu tenho o rio principal e os seus afluentes, certo? Então, eu tenho o relevo, eu tenho o rio principal que é chamado de nascente, né? A sua nascente, eu vou ter os seus afluentes, né, que são os rios menores de drenagem, que vai encontrar com o rio principal. Eu tenho aqui o curso do rio, né, que é desde a nascente até chegar à sua foz. Eu tenho os seus afluentes, que vai formar aqui uma rede, o que seria a rede hidrográfica, né? A rede hidrográfica nada mais do que é o rio principal com seus afluentes, tá? Essa é a rede. E a bacia é o conjunto, né, de drenagem dos rios principal e o seu afluente. Isso é bacia hidrográfica e os rios são a rede hidrográfica. Bom, aqui no Brasil nós temos 12 bacias, né? 12 bacias hidrográficas muito importante, né? A primeira mais importante, que é a bacia amazônica, ela é a maior do mundo. Eu tenho o Rio Amazonas, né? Que ele é um rio internacional, né? Que ele vem parte da cadeia dos Andes, tá? Que passa aí pelos países vizinhos do Brasil, chega no Brasil, corta todo o norte e desemboca no Atlântico, tá? Então, essa é a bacia hidrográfica da Amazonas, né? Eu vou ter os dois rios aqui, Amazônia, muito importante, que é o Rio Negro e Solimões, né? Que é um rio muito importante, que vai alimentar, é um dos seus afluentes, que vai alimentar o rio, a bacia amazônica. E o Brasil, ela vai ter aí uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, né? Onde 0,3% de toda a água do planeta se encontra aqui no nosso território brasileiro. Eu tenho aqui a bacia do rio Tocantins-Araguaia, né? Que essa bacia é totalmente brasileira, junto com a bacia do Rio São Francisco, que também é brasileira. Então, são duas bacias aqui totalmente brasileiras, que não atravessa países vizinhos nenhum do Brasil. Ele nasce no território brasileiro e desemboca no território brasileiro mesmo, tá? Então, eu tenho a bacia do norte oriental, né, que está ao oriente, a oeste. Eu tenho a bacia do Atlântico, aqui do Nordeste. Eu tenho a bacia do Sudeste. Eu tenho a bacia do Paraná. A bacia do Paraná é uma bacia internacional. Por quê? Porque ela vai passar dos países vizinhos, né, como o Paraguai, Uruguai e Argentina. Eu tenho a bacia aqui paraguaia, né, que é aqui de Mato Grosso do Sul, que vai desaguar aqui no Paraná. E
eu tenho aqui a bacia do Uruguai, né? Que é a bacia aqui que vai fazer aqui divisa aqui com o Brasil, Rio Grande do Sul e aqui o Uruguai. Então o Brasil tem 12 bacias muito importantes, né? Eu tenho 2 bacias totalmente brasileiras, que é o Rio São Francisco e o Rio Tocantins. E aqui no Brasil nós temos aí 0,3% de toda a água doce do planeta. Então aqui a gente vai vendo que a hidrografia brasileira é um dos elementos naturais, junto com a vegetação da mata da floresta amazônica, uma das mais importantes do mundo. Bom, eu tenho os grandes desafios dos nossos rios, né? O rio hoje passa por um grande desafio. Esse desafio, eu trouxe os 3 principais desafios aqui para a gente, que são a construção de barragem, né? Onde eu vou ter uma grande área que vai ser utilizada para construir essa barragem, onde eu vou perder aqui a fauna e a flora dessa região aqui, né, para a construção dessa bacia, onde vai trazer um grande dano ambiental. Outro problema muito sério é o crescimento desordenado das áreas urbanas, onde estão construindo casas em encostas, na beira do rio, muito lixo, sem a preocupação de coleta de lixo, contaminação da água, dos rios, por esgoto, sem tratamento. Então, isso é um grande desafio agora para o século XXI no meio ambiente. E também as construções de hidrovias, né? Então, esses são os 3 principais desafios, né, que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, né, que essa construção de hidrovia aqui é artificial e ela vai afetar demais as bacias hidrográficas brasileiras, né? Não só do Brasil, mas como o Brasil aí ela tem muito importante, vai sofrer a consequência aqui desses problema que nós encontramos. E também a água subterrânea, né? Quando eu digo a água subterrânea, é a água que bate no solo poroso, porque tem cobertura vegetal, ele infiltra no solo, ele vai para o subsolo, né? Então ele vai preencher todo o espaço vazio até chegar aí na rocha mãe, que é o local impermeável, né? Onde não tem espaço aí para ser depositada a água. Então depois ela de preencher todo esse espaço vazio, ela retorna para a superfície, aí gerando aí a água do nosso rio. Também é um grande desafio, né, a água do subsolo, porque nós estamos desmatando, retirando a vegetação, construindo poços artificiais, tendo a plantação contaminando a água do subsolo. Então a gente está tendo aí um grande desafio. E aqui no Brasil nós temos 2 aquíferos, né? Porque essa água profunda aqui é chamada de aquífero e aqui é de lençol. Então eu tenho no Brasil nós temos 2 aquíferos, é o Guarani e o Tear do Chão, que também essa água aí está sendo privatizada, né, pelo governo federal. E também o grande problema aí da nossa água doce aqui do Brasil, que a gente está passando por um grande desafio aí no século XXI, da gente tentar não desmatar, né, com os problemas ambientais, tentar fazer a coleta de lixo, fazer aí o tratamento de esgoto,
não utilizar agrotóxico. Então, isso é um grande desafio aqui para o nosso país, para o mundo, no século XXI, onde a gente está tendo muito problema com a água e a gente sabe que a água é muito importante. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado. Até a próxima.